hoje eu vou falar sobre os 5 maiores erros do investidor do Tesouro Direto. Vamos lá? Primeiro maior erro, que é o que mais acontece: achar que o Tesouro Direto é um título só, ou que só tem um tipo de título. Não, gente. No Tesouro Direto você tem 3 tipos de títulos diferentes: os pré-fixados, os pós-fixados e os títulos IPCA+, indexados à inflação. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Por exemplo, o pós-fixado rende mais conforme a taxa Selic vai subindo, e ele é muito bom para reserva de emergência, porque não importa a data que você sacar, você sempre vai ter rendido mais do que o dinheiro que você tinha antes. Já os pré-fixados e IPCA+, eles são muito bons quando as taxas de mercado estão caindo e nunca podem ser usados para reserva de emergência, porque corre o risco de, quando você precisar sacar antes do vencimento, você inclusive ter prejuízo resgatando menos do que você tinha antes. Então lembra que cada título é um título diferente e cada título se beneficia de um momento, de um dado cenário, e você tem que comprar o título certo no momento correto. Erro número 2: querer diversificar os indexadores. Ah, Marília, então como tem 3 e eu não sei qual é o melhor para o momento atual, eu vou simplesmente diversificar e comprar um pouquinho de cada. Não, não é assim, gente. Como eu falei para vocês, cada título tem um momento certo de ser comprado. Então, um pós-fixado é bom quando as taxas de juros estão subindo. Já um pré-fixado IPCA+, é muito bom quando as taxas de juros estão caindo. E se você comprar um pré-IPCA+, quando as taxas de juros estão subindo, você pode inclusive ter prejuízo de marcação a mercado. Ou acontecer, por exemplo, o que aconteceu em 2013, que as pessoas compraram IPCA+ longuíssimos, a IPCA+ 2,80, IPCA+ 3, sendo que um ano depois essa mesma taxa chegou a IPCA+ 7,5. Então olha a destruição de riqueza, né? Olha como as pessoas se travaram em taxas muito baixas, quando apenas um ano de diferença poderiam ter se travado em taxas muito mais altas. Então, não é para diversificar indexadores, é para comprar aqueles indexadores que vão ser bons para aquele período de investimento que você escolheu. Erro número 3: não se atentar aos vencimentos. Mesmo, por exemplo, dentro dos pré-fixados e dentro dos títulos IPCA+, você tem diversos vencimentos. Uns um pouco mais curtos, outros um pouco mais longos. Faz diferença sim o vencimento que você escolher. Por exemplo, Tesouro Selic. Qual eu compro? O mais curto ou o mais longo? Não é tudo, tudo vai render Selic? Não tanto faz? Mais ou menos. Se o mercado continuar estável, claro, tudo vai render Selic. Mas em momentos de crise, como tivemos, por exemplo, em 2020, que o governo teve que colocar muito dinheiro na economia e, portanto, muitos títulos no mercado para financiar, né, o auxílio emergencial, o que aconteceu foi que as taxas do Tesouro Selic... Marília, Tesouro Selic tem taxa? Tem. Pode ir no seu Tesouro Direto, você vai ver. Selic mais 0,04, Selic mais 0,10. Essas taxas, que estavam em torno de 0,08, foram parar em 0,40, exatamente pela grande oferta desses títulos. Quando elas foram para 0,40, elas sofreram marcação a mercado, porque essa pequena taxa, ela oscila muito pouco, mas quando ela oscila, ela provoca aí efeitos de marcação a mercado. Então, quanto mais longo o título, maior é esse efeito de oscilação. Então, quando foi para 0,40, um Tesouro Selic 2029, por exemplo, chegou no pior momento a perder 1% do valor. Então, quem precisou sacar na pandemia acabou perdendo 1% do que tinha. Marília, é comum acontecer isso? Não. É muito raro, aconteceu acho que umas 4 vezes na história. Mas é importante você saber, quanto mais longo o título, maior é a oscilação de preço dada a oscilação de taxa. Para você ter uma ideia,
Cada 1% de alta na taxa num título pré-fixado de 1 ano provoca 1% de queda no preço daquele título. Cada 1% de aumento na taxa do título de 10 anos provoca 10% de queda. 20 anos, 20% de queda. Ou seja, quanto mais longo o título, maior o efeito de marcação a mercado. Se você acha que as taxas vão cair, isso é maravilhoso, você pode ter um ganho enorme. Se você acha que as taxas vão subir, aí cuidado, você pode ter um prejuízo enorme. Escolher os vencimentos é muito importante. E antes de eu ir para os últimos 2 erros, gente, não esquece, quem não está entendendo, marcação a mercado, indexado, pré-fixado, tem um livro meu, Renda Fixa Não é Fixa, totalmente gratuito, que você pode baixar no link aqui embaixo. Então, baixa o meu livro para entender. E é poucas páginas, ele é bem engraçadinho, então vai facilitar a sua vida, o link está aqui embaixo. Quarto erro, não se atentar aos custos envolvidos. Tem muita gente que entra no Tesouro Direto querendo tradear os papéis, né? Achando que as taxas vão cair e vai ter um ganho enorme. Mas aí, às vezes, as pessoas desconsideram os custos. Então, quais os custos? Primeiro, se você ficar menos de 30 dias com o título, você vai pagar IOF. Inclusive, se for, o IOF começa em 99% do rendimento e acaba em 0 depois de 30 dias. Então, tem o IOF. Além disso, tem o imposto de renda regressivo. Se você ficar menos de 6 meses, você vai pagar 22,5%, né, do seu ganho. Então, vai ser um custo bem excessivo. Além disso, tem o custo da B3, que oscila para alguns títulos, mas em geral 0,20% ao ano. Também é um custo que você tem que considerar. Tudo bem que para um giro de curto prazo não vai fazer tanta diferença, mas é um custo que você tem que considerar. Quarto custo e mais importante para quem está pensando em entrar e sair. Você tem um spread de compra e venda. O que é isso, Marília? Se você quiser comprar um pré-fixado hoje e vender amanhã, você vai pagar aí uns 6 basis points de spread de compra e venda. É a diferença do preço da compra para o preço da venda. Em alguns títulos esse spread pode até chegar a 12, por exemplo, basis, né? Então faz uma diferençazinha, então você tem que se atentar. O ideal é você usar para operações de mais longo prazo, né? Pelo menos 6 meses, 1 ano, porque daí você não tem que se preocupar com o spread de compra e venda, nem vai fazer tanta diferença assim na rentabilidade total do seu papel. Pessoal, antes de eu falar do último item, só queria chamar vocês para uma live que eu vou fazer dia 24 de outubro para falar onde eu estou alocando nesse cenário que tá bem caótico, né? Bem difícil, e preparei um conteúdo bem legal para ajudar todos vocês a alocarem melhor dinheiro de vocês. Então, dia 24 de outubro, vou fazer uma live aqui no nosso canal do YouTube. E o último erro é confundir o mercado secundário de títulos que você encontra na corretora com o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é controlado, né, pelo Tesouro Nacional, é um programa do Tesouro Nacional que é muito transparente. Então, todo mundo que quiser comprar Tesouro Selic naquele dia, naquela hora, vai comprar ou vender exatamente pelo mesmo preço. Isso é muito legal porque é muito transparente. O mercado institucional é um mercado de balcão. Ou seja, você vai ter que procurar um vendedor se você quer comprar ou vai ter que procurar um comprador se você quer vender e o corretor vai fazer isso por você. Então pode ser que você ache um vendedor ou um comprador num preço distante do preço justo de mercado. E se isso acontecer, se você não estiver muito familiarizado com o que é justo, o que não é justo, você pode acabar comprando esses títulos num preço bem ruim, bem fora de mercado. Eu já vi, por exemplo, as pessoas entrarem no mercado institucional de títulos achando que estavam entrando no Tesouro Direto, numa época que um IPCA mais estava IPCA mais 6,5 e acabaram comprando título a IPCA mais 6. Se o título é muito longo, 0,5% de diferença na taxa provoca uma variação bem grande, né, no preço do papel, às vezes 5%, por exemplo. Então, às vezes você pode perder 5% em um dia só por ter comprado o título fora do preço de mercado. O Tesouro Direto, não, todo mundo compra no mesmo preço e é um spread justo, porque o Tesouro tem que dar um preço de compra e um preço de venda, então costuma ser bem justo. Agora, no mercado secundário, antes de você comprar, se você quiser usar o mercado secundário, porque, por exemplo, não tem o 0,20 da B3,
pelo menos ver se o preço é o preço justo de mercado. Marília, como é que eu vejo isso? Ambima taxas de títulos públicos. Digita isso no Google, entra no site da Ambime, pronto, você vai saber exatamente qual é o preço justo para aquele título que você está comprando no mercado secundário, evitando assim comprar um título fora do preço justo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês não caiam aí nesses erros e invistam muito bem no Tesouro Direto. Obrigada a todos e até semana que vem.